Eu agradeço ao pastor, pela confiança de ter me chamado para compartilhar da palavra de Deus. E eu fico muito feliz. É realmente uma honra, não para minha honra, mas para a honra do nosso Deus, do nosso amado e querido Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 12. Nós vamos estar lendo lá no finalzinho desse capítulo, nos versículos de 46 a 50. Mateus capítulo 12, dos versículos 46 a 50. O tema dessa manhã é caminhando com Deus e fazendo a sua vontade. Eu não sei por que esse negócio de caminhar está na minha cabeça. Eu não gosto de caminhar, mas eu caminho. E eu me lembro da irmã Berenice, do Neemias, que gostam de caminhar. Isso me incentiva. Minha esposa foi caminhar, não, hoje só fez exercício, mas ela gosta de caminhar. Mas isso é na minha cabeça, caminhar, né? Porque é bom, você está na natureza, você pega um caminho onde tem árvores, você respira um ar puro, faz exercício, é muito bom. E essa coisa de caminhar está na minha cabeça já há algum tempo. Então o tema de hoje será caminhando com Deus e fazendo a sua vontade. Vamos então à leitura do texto sagrado, assentados mesmo como estamos. Falavam ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, por nos sentirmos tão acolhidos pelo Senhor, por nos sentirmos tão amados pelo Senhor. Nós sabemos que somos sua família, Pai. Nós sabemos que somos seus filhos. E como filhos nós queremos ser obedientes, para poder vê-lo, Senhor Deus, nos abençoando, Senhor, nos levando a Tua palavra através de nós, que nós possamos obedecer a Tua voz em nossas vidas. Toque em cada coração que está aqui, que essa palavra de hoje possa mostrar-lhes, aqueles que ainda não conhecem, o caminho verdadeiro que é o Teu Filho Jesus, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Caminhando com Deus e fazendo a sua vontade. O capítulo 12, ele é um capítulo extenso, por isso que eu peguei o finalzinho dele, mas ele é um capítulo que fala sobre arrependimento. Se você pegar todo o capítulo 12 e você começar a ler, ali por volta do capítulo 27, Jesus começa a falar muito intrinsecamente sobre arrependimento. E no finalzinho dele, são esses versículos que nós vamos tratar hoje, ele mostra que esse arrependimento ele leva à obediência. Só quem se arrepende obedece verdadeiramente, obedece por amor e não por imposição. Então todo esse capítulo 12 ele fala sobre isso. E é interessante que Jesus estava passeando na seara com os seus discípulos, e os discípulos têm fome e eles começam a colher espigas ali na seara e a comer, e era sábado. E aí os fariseus que estavam perto não deixaram passar, né? É lícito comer no sábado? Os acusadores. Sempre existirão acusadores para olhar os discípulos do Senhor Jesus. E não era diferente. Contudo, eles não queriam atingir os discípulos, eles queriam atingir a Cristo. Eles queriam pegar Cristo em alguma falha, só que isso era impossível. E aí Jesus mostra duas respostas para ele nos versículos iniciais do capítulo 12. Um deles é que Davi e os seus companheiros, quando tiveram fome, não entraram no templo e não comeram os pães da preposição? Não foram lá e não comeram? E aí Jesus fala: quem é maior do que o templo? Eu sou maior do que o templo. O próprio Jesus fala sobre isso. E ele vai discorrendo, ele fala aos sábados. Os sacerdotes, eles ficam isentos de culpa. E ele vai mostrando para os fariseus que ele não estava errado. E os fariseus continuaram tentando pegar Jesus aqui no capítulo 12. Mais para frente, ainda caminhando com os seus discípulos, pregando o reino, Jesus entra na sinagoga. E aí na sinagoga existia um homem lá
que estava com uma das suas mãos mirradas. Devia ter algum problema de atrofia nessa mão. O texto sagrado não fala exatamente, mas fala que eram mãos mirradas. E Jesus vai e cura esse homem. Então Jesus vai trabalhando na vida das pessoas que ele encontra no seu caminho, ao seu redor, ele vai forjando essas vidas. E novamente os fariseus perguntam: é lícito curar no sábado? E Jesus começa a dar outras respostas para eles que eles se arrependam dos pecados dele. Uma dessas respostas que Jesus dá é através de uma pergunta: se você tiver uma ovelha que cai em um buraco no sábado, você não vai lá e não vai tirar a sua ovelha? O que é mais importante, uma ovelha ou a vida de uma ovelha ou de um ser humano? Hoje muitas pessoas falariam que é a ovelha, mas com certeza é do ser humano para Cristo. E retirando-se, eles conspiravam, porque é isso que os fariseus fazem. Eles gostam de conspirar, falar por trás, tramar, fazer tramóias. Mas Cristo não se importava com isso. Ele continuava caminhando, curando e falando sobre o seu amor, falando sobre o reino. E no finalzinho, ele vem e ele dá essa conclusão, ao meu ver, de todo esse capítulo, que mostra que a obediência a ele, a obediência aos seus preceitos, nos torna parte da sua família. Nos torna parte daquilo que é mais importante no nosso meio, que é a família. Que existem relacionamentos mais profundos que o familiar? É uma pergunta que eu faço. Existe? Eu acredito que não, porque todos nós, queiramos ou não, nascemos em uma família. E aí, me vem à cabeça vários tipos de relacionamentos que você pode ter na sua família e que irão impactar a sua vida, irão impactar quem você será no futuro, irão impactar até os trejeitos que você tem, a forma de se comportar diante dos outros. E um dos vínculos fortes que existe é um vínculo do filho com a mãe, lá na vida ainda intrauterina, né, onde o feto está lá dentro da mãe. Tudo que essa mãe fala, tudo que ela come, tudo que ela ouve, isso vai impactar já no feto, já começa a trazer impactos comportamentais nessa criança. Eu não sou formado em psicologia, mas durante 53 anos a gente observa esse tipo de comportamento. E a gente consegue entender também que existem vínculos, vários vínculos, como por exemplo o vínculo de um filho com o seu pai. É muito importante, pai, você que está aqui hoje, que é pai, aumente esse vínculo com o seu filho homem, com o menino que está na casa. Até uma certa idade ele vem acompanhando a mãe, mas depois de um tempo ele vai soltar da barra da saia da mãe e ele vai naturalmente se chegar a você. Você pai, você homem. Então mostre para ele o que realmente é ser homem, no sentido de ser líder da sua família, no sentido de conduzir a sua família, no sentido de ser sacerdote da sua família. Mostre para o seu filho que responsabilidades são importantes, você tem que cumprir as suas responsabilidades, que você não pode delegar para outro aquilo que você tem que fazer como homem do seu lar, da sua família. Seja um líder, mostrando para o seu filho isso no dia a dia. Porque esses filhos serão forjados nesse ambiente masculino. E hoje em dia, irmãos, estão atacando a masculinidade de uma forma tão intensa que os pais têm que tomar a frente e trazer o seu filho para junto de si. Vem cá, você vai caminhar comigo. Mostre para ele o que é ser um homem de verdade dentro da palavra de Deus. E as filhas com as mães também têm esse mesmo vínculo que eu falei dos pais com os filhos homens. Então, que as mães possam talhar nas suas filhas a feminilidade, ser feminina. Isso é algo lindo, você olhar para uma mulher que sabe se comportar, para uma mulher que sabe falar, para uma mulher que cuida do seu lar com esmero. Isso é algo também que está se perdendo nessa nova geração que nós vivemos. E tudo isso é talhado no caminhar junto, no estar junto. Isso é importante para todos nós. O vínculo que surge entre os cônjuges, marido e mulher. Existem casais que são tão comprometidos um com o outro que você chega a pensar que são irmãos,
porque os trejeitos são parecidos, o jeito de falar é parecido. É claro que um não vai perder a sua individualidade, não é isso que eu estou falando, mas o estar junto diariamente acaba fazendo com que isso se torne algo natural entre os casais. Então é importante que nós busquemos esse caminhar junto. E é por isso que quando Jesus fala que a sua família são aqueles que fazem a vontade de Deus, são aqueles que estão sendo forjados por Ele, nos mostra a importância que relacionamentos produzem em nós. Eles podem moldar o nosso caráter, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar e podem nos moldar para sempre. Eu não estou falando aqui de exceções, eu estou falando de regras. Então, o caminhar junto, ele vai forjando em nós muitas dessas características. Fazer a vontade de Deus mostra qual é o nível do relacionamento que nós temos com Ele. E é uma forma de se relacionar com alguém, é caminhando com esse alguém, é vivendo com ela, é criando vínculos, é criando laços. Por isso que é tão importante estarmos juntos, por isso que é importante virmos à igreja, por isso que é importante olharmos no olho do irmão, por isso que é importante o encontro de casais, porque é ali que você vai se relacionar com o outro. Não torne-se um ermitão, não fique longe, não fique escondido. Certa vez eu estava em um grupo de jovens lá no Rio de Janeiro, e os jovens lá, muito ativos, conversando, era na casa de um amigo nosso que tinha piscina. Eu gostava muito de ir lá, por que será, né? No calorão de 50 graus, eu vivia na casa dele, era um grande amigo. E estavam todos lá, e eu vi um rapaz isolado. Falei, cara, vou lá conversar com esse jovem. Cheguei perto dele, falei, vem cá, por que você está isolado? Ah, cara, ninguém vem falar comigo. Falei, olha, observa uma coisa. Aí eu fui conversar com o pessoal. Conversei com um, com o outro, entrei num grupo, entrei no outro. Aí, uns 10 minutos depois, voltei. Viu o que aconteceu? Falou, vi. Ó, conversei com todo mundo, né? Podia ficar lá no grupo. Agora, olha só, fui lá para o canto e fiquei assim, né? Ninguém veio falar comigo. Aí eu voltei e falei com ele, tá vendo, cara? Você tem que ir, você tem que se relacionar. Aquele jovem saiu dali, se relacionou, conheceu outras pessoas, e eu sei que isso muito provavelmente possa ter mudado a forma dele lidar com aqueles jovens daquela época. Então, relacionamentos é algo muito importante para a nossa vida. E qual é a melhor caminhada que nós podemos fazer, tanto em dias chuvosos ou ensolarados? Eu amo dias ensolarados. Pode estar o calor que for, eu fico super ativo. Eu vou cortar grama, eu vou varrer o quintal, eu faço o que tiver que fazer. Mas se chover, irmãos, eu fico, né, quase que imprestável. Eu não gosto de chuva. E eu sinto que eu tenho sofrido um pouco aqui em Pouso Alegre, porque não para de chover. Mas esse meu sofrimento não quer dizer nada diante do sofrimento daqueles que estão tendo casa alagada. Não é isso que eu estou falando, né? Estou falando aquele sofrimento de você querer fazer algo, mas você não se sentir tão motivado. Então eu gosto mais, é uma característica minha, de gostar dos dias ensolarados. Eu gosto de estar vendo o sol, o raio solar passando pelas árvores. Eu gosto muito disso. Para mim, traz vida. É uma coisa que me motiva muito. E aí, pensando nisso, eu me lembro de uma frase do pastor Martin Luther King, que eu tento decorar há uns 10 anos e não consegui até hoje. Às vezes eu falo, eu me embolo lá em casa, então eu vou ler aqui. Diz assim a frase: é melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar do que em dias tristes me esconder. Prefiro viver, embora louco, do que em conformidade viver. Caminhemos, irmãos, não paremos. Em dias de sol, em dias de chuva. Continuemos a caminhar. Como diz a Dory naquele filme, aquela animação, né? Procurando Nemo, continue a nadar. Mas é no filme dela que ela fala isso, não é no Procurando Nemo 2. Continue a nadar, continue a caminhar, não desista, porque tanto na chuva quanto no sol, Deus estará contigo. Deus vai estar caminhando ao teu lado, mostrando para você o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Com Cristo, nós estaremos sempre no caminho certo. E sem Cristo,
qualquer caminho serve para nos conduzir à perdição eterna. Então o caminho é Cristo, que nós continuemos a caminhar neste caminho, porque inevitavelmente ele nos conduz à salvação, porque ele é a salvação, o próprio caminho é a salvação. Então continuemos a caminhar em dias ensolarados ou em dias chuvosos. E como eu sei que estou no caminho certo? Essa é uma pergunta importante a ser feita. No próprio capítulo 12, no versículo 33, fala sobre isso. Lá na parte B do texto, o próprio Jesus nos responde. Capítulo 12, versículo 33. Diz assim: ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então nós saberemos se estamos no caminho certo, se os nossos frutos forem bons, se nós tocarmos em pessoas, se nós procurarmos obedecer a Cristo, obedecer a sua voz, se nós nos esforçarmos para isso. Nem sempre nós queremos obedecer. Muitas das vezes nós falamos: olha, Senhor, agora não, mas Deus vai e nos mostra que nós devemos obedecer. Nós tivemos aqui a série de estudos sobre o livro de Jonas, isso, que foi maravilhosa, mostrando isso, né? O quanto a obediência a Deus é importante. E se caminhamos por lugares ruins, os nossos frutos serão naturalmente ruins. E caminhar aqui significa compactuar com o caminho. Caminhar em lugares ruins te levará a situações ruins se você compactuar com essas coisas ruins. É claro que nós estamos no mundo, e nós estamos no mundo para ser sal da terra, para sermos luz do mundo. Nós precisamos falar ao ímpio, nós precisamos estar com eles, mas não compactuar com eles. Não tomar a forma que eles tomam, mas sermos aquilo que Cristo planejou para que nós fôssemos. Então, caminhar em lugares ruins nos farão termos frutos ruins. E aí me lembro também daquele ditado popular: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Diga-me com quem caminhas, que eu direi quem você é. Em Salmo capítulo 1, versículo 1 fala: feliz é o homem que anda ou caminha no conselho do ímpio, que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em Provérbios 13, 20 fala: aquele que anda ou caminha com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. E todos esses versículos me levaram na minha juventude a procurar pessoas que me fariam ser melhor naquilo que eu estivesse me propondo a ser. Eu me lembro que na escola eu procurava aqueles que nós chamávamos de federados. Eles não eram federados, eles eram estaduais, né? Mas eu chamava de federados. Vamos lá estar junto com os federados. E eles eram atletas e eu ficava impressionado com aquilo. Eu ia treinar com eles, irmãos. Eu acordava 5 horas da manhã porque eu gostava de estar com aquelas pessoas. Elas me passavam uma vivacidade tão incrível que eu ficava impressionado. Eu queria estar com eles. E os caras pulavam metros de distância, eu ficava de boca aberta. Eu queria estar ali, eu tentei correr um pouco, mas não deu não, né? Para ser atleta, não dá. Mas eu gostava de estar com eles, então na escola eu procurava os federados, porque eu sabia que eles eram bons. No pré-vestibular eu já comecei a procurar os estudiosos, aqueles que gostavam de estudar, porque eles não estudavam nada que não precisasse. Eles só estudavam aquilo que ia cair. Olha, vai cair isso aqui. Olha o edital. Pá! E os caras iam em cima. E eu ficava impressionado com o raciocínio daquelas pessoas. E era ali que eu queria estar. Porque eu estava me sentindo motivado a estudar. Na sala que eu estava, só uma pessoa não passou em um concurso. Porque ele não queria fazer concurso. Ele queria ser desenhista. Ele ficava na sala desenhando os professores, fazendo caricatura dos professores, enquanto os estudiosos estavam estudando. Eu chamava ele de desenhista, né? Eu gostava do desenhista, mas eu não ficava muito perto dele, só para ver os desenhos. Eu ficava perto dos estudiosos. Na hora do almoço, nós subíamos, depois de dar uma descansada, esquentávamos a comida em latinha com álcool, tacávamos fogo, perigoso, né? Dentro de um prédio, naquela época se fazia isso. E depois almoçávamos e íamos estudar. E era o dia inteiro estudando.
todos passaram nos concursos que se propuseram a fazer. Na igreja, irmãos, na igreja, eu procurava aqueles que eu sabia que amavam a Deus, mas antes de ser crente. E é interessante que eu chamava esses garotos, eu era garoto na época ainda, eu chamava de garotos estranhos, né? Minha vida mudou quando comecei a andar com esses garotos estranhos. Eles não falavam palavrões, eles não se alegravam com a desgraça dos outros, eles não pregavam peças de mau gosto nos outros, e eles faziam boas ações e pagavam a minha passagem de ônibus quando nós saíamos juntos. Estranho, né? Muito estranho, irmãos. Né? Eles gostavam de fazer isso, eu gostava de estar com eles eram estranhos. Por quê? Eu ainda não havia me convertido, eu falava palavrão, eu brigava na rua, eu era bem arteiro, apesar de não parecer, né? As pessoas, pô, o Tom é um cara tranquilo. Deus muda, viu, irmãos? Como Deus faz a transformação. E eu era muito arteiro, mas eu gostava de estar com esses garotos estranhos. E foi nesse convívio, caminhando com esses garotos estranhos, que eu vim a conhecer a Cristo. Que eu tive a minha vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E esses garotos estranhos, eles gostavam de andar para frente. Eles não se perdiam em qualquer coisa. Era tão interessante que a nossa embaixada, embaixadores do rei lá no Rio de Janeiro, não tinha conselheiro, mas nós nos reuníamos frequentemente. Nós mesmos, nós que eu digo eles, porque eu estava junto, fazíamos a leitura bíblica, o estudo, e íamos para competições com outros garotos, jogávamos futebol com outras embaixadas valendo isqueiro. Isqueiro não. Pendura chaves. Chaveiro. E aí nós pegávamos uma placa de madeira, colocávamos pregos e íamos pendurando ali os chaveiros que nós ganhávamos de outras embaixadas. Então era algo natural neles. E com o tempo Jesus foi me mudando e trabalhando na minha vida. Caminhar com Deus é um processo. Nós primeiro ouvimos, depois seguimos e depois chegamos. Ouvir sobre Deus é ouvir sobre aquilo que Ele se revela a nós, sobre aquilo que Ele quer que nós ouçamos acerca dEle. Pode ser através da natureza, você olhar, contemplar a natureza. Por isso que eu gosto de dias ensolarados. Mas Deus também se revela em dias chuvosos. Eu gosto de olhar para o universo, ver o poder de Deus sobre o universo. Eu gosto de estudar sobre design inteligente. E existem duas pessoas que eu gosto muito, Adalto Lourenço e um outro professor, Carlos Evelyn. Não sei se é Evelyn ou Eberlin. Vocês conhecem, né? Então, eles falam sobre design inteligente. Um deles foi formado ou deu aula na Mackenzie. Eu gosto de ver aquilo porque você vê a grandiosidade de Deus e o quanto nós não somos nada, e mesmo não sendo nada, nós somos totalmente complexos e intrínsecos. Nós não somos seres fáceis de serem entendidos. E os médicos aqui sabem sobre o que eu estou falando. Muitas das vezes eles devem estudar anos e anos e talvez alguma coisa ou outra eles ainda não tenham um conhecimento total sobre essa máquina, que é a máquina que está em nós, né? Que são os nossos órgãos e nós como seres humanos. Então nós ouvimos através daquilo que Ele se revela para nós. Isso pode se dar de inúmeras formas, porque a fé, ela nasce, como diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, é aí que nasce a fé, pelo ouvir. Por isso que nós, como cristãos, nós precisamos viver o Evangelho, precisamos dar testemunho onde nós estivermos passando, mas também precisamos falar, porque falando, a fé será gerada, e muitos poderão chegar aos pés do Senhor. E eu me lembro de um fato, que alguém falou, essa é uma história contada, eu nem sei se é verídica, que alguém deu um folheto para uma pessoa na rua, essa pessoa não gostou do folheto, rasgou o folheto, jogou para o alto e foi embora. Quando ele chegou em casa, a calça dele ainda era daquela época que dobrava aqui embaixo, né? A bainha da calça dobrava, e havia caído um pedaço do folheto ali dentro. Ele pegou o folheto e, antes de jogar fora, ele começou a ler sobre aquilo. E aquela palavra que estava ali tocou naquele coração. Ele ouviu a mensagem através de um pedaço de um folheto e ele se entregou aos pés do Senhor. Inúmeras pessoas se entregam a Deus
através das Bíblias dos Gideões. Nós estivemos em uma pousada esses dias, em Monte Verde, e lá o pessoal era crente, né? Nós descobrimos isso, porque em cada chalé tinha um Novo Testamento e uma placa que eles colocaram, né? Esse local pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, o ouvir, ele gera fé, e muitas pessoas se converterão através disso e começarão a caminhar com Cristo. Nós seguimos a Jesus Cristo andando para frente. E durante essa caminhada, desse ouvir o Evangelho, nós devemos caminhar para frente. O cristão, ele não pode ser um crente caranguejo. Eu não gosto de usar muito essas palavrinhas, mas aqui vai fazer a gente entender muito bem. O crente caranguejo é aquele que anda para o lado, ao invés de andar para frente, como cristão que nós somos, olhando para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. E além do crente caranguejo, ainda existe o crente retrô, que é aquele que só vive no passado, lembrando, minha igreja lá no Rio de Janeiro, quando eu fui presidente do jovem. Isso ficou, gente, ficou para trás. Nós devemos pensar daqui para frente. Agora, o que eu estou fazendo em prol do reino? E em prol do reino não é só, mas é também cargos na igreja. Viram como eu sou? Tá, década de 80, cargos, né? Hoje é ministério. Cargo parece que é algo pesado. Mas não são só ministérios. O fazer a vontade de Deus é também fazer a obra de Deus na igreja, mas fazer no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua empresa, na sua vizinhança. Isso é ser cristão. Ser cristão é um trabalho integral. Eu não sou cristão somente quando eu estou aqui na igreja, eu sou cristão a todo tempo. Inclusive quando eu estou sozinho no meu quarto, com um notebook na minha mão, e eu tenho ali na minha frente todas as possibilidades do que eu pensar, de bom ou de ruim. Ser cristão é isso. E ser cristão também não é o crente poste, aquele que parou no tempo, aquele que olha ao seu redor e vê tudo se movimentando. Nós fomos para Ouro Preto e eu fiz um filmezinho lá chamado hiperlapse, né? E você pega a câmera e passa assim, ela foca num ponto e todo mundo fica se movimentando, aquele ponto fica parado, né? Então nós não somos crentes de hiperlapse, que você fica parado e o mundo está se movimentando ao seu redor. Nós temos que continuar caminhando, temos que continuar nesse caminho com Jesus, porque é durante esse movimento, andando para frente, que nós encontramos pessoas pelo mundo. O cristão sem pessoa não é um cristão ativo. Não adianta eu comprar uma casa, como eu já sonhei em fazer, lá no alto do morro, num lugar bonito, e ficar lá olhando para aquela bela vista até chegar o meu último suspiro. Isso não adianta de nada, é uma vida perdida, jogada fora. Nós precisamos estar onde estão outras pessoas. Se nesse monte existirem pessoas ao meu redor que eu possa tocar, que eu possa falar, que eu possa testemunhar de Jesus, é um bom lugar para eu estar. O cristão não pode ser um cristão ilhado, num lugar onde somente ele existe para ele próprio e por ele. Não teria muito sentido isso. E, finalmente, nós chegamos ao nosso destino, como diz em João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Existe um destino, um lugar onde todos nós vamos chegar. E nós que somos crentes, que obedecemos a Cristo, nós temos um lugar preparado junto ao Pai, lá no céu. E aquele que ainda não é cristão, que não se decidiu por Cristo, ele pode fazer isso ainda hoje. E ele também pode caminhar com Deus e chegar neste destino, que é o destino certo que Deus tem para todos nós. Um destino prometido por Cristo e preparado por Ele para o seu povo e para a sua família. Contudo, aproveite a viagem. Nós fizemos uma viagem uma vez, eu comecei a programar aquela viagem, comprei as passagens, fomos fazendo, olhando os youtubers da vida, vendo o que devia fazer, o que não devia fazer, né, aquelas dicas que muitos dão, e era gostoso fazer isso. E nós programamos a nossa viagem todinha, chegamos ao nosso destino, nós aproveitamos aquela viagem, foi muito bom. Ou seja, foi bom preparar a viagem e viajar. Hoje quem faz isso é a Cris, né, ela que é a nossa guia de turismo.
mas a gente acaba dando uma ajuda aqui, outra ali. E isso é muito gostoso, preparar as malas, arrumar, e depois, quando voltar, desarrumar também. Tudo isso faz parte do processo de se viajar. E se viajar com Deus é da mesma forma. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos preparando o destino no qual nós iremos chegar. Então, que nós aproveitemos isso, aproveitemos cada minuto. Eu estou vendo o Tony ali com o filhote dele no colo, e eu me lembro do meu, né, dessa idade, e até menorzinho, eu pegava no colo, sentia o cheirinho da mãozinha, né, pegava, sentia o cheirinho do cabelo, a Ana Clara também ajudava a dar banho, e ficou para sempre marcado. Até hoje eu olho para eles, eu sinto esse cheiro, mesmo sabendo que eles estão crescendo. Ou seja, aproveite a viagem, não fique longe do seu filho enquanto ele está crescendo. E aí acontece igual muitos pais que estão mexendo na lâmpada, o filho vem: ô pai, me ajuda aqui. Não, garoto, vai para lá, vai para lá. Estou trocando a lâmpada aqui. E aí o pai está lá fora cortando a grama, o filho vem: ô pai, vem brincar comigo, ô pai, me ajuda. Não, vai para lá, vai para lá. E aí depois o pai cresce, o filho vai embora, e aí o pai quer se aproximar do filho. E aí o filho fala: não, pai, vai para lá, vai para lá. Então, para que ele não fale isso, aproveite a viagem, esteja com ele. E eu falei com a Cris: olha, Cris, durante as nossas viagens, nossos passeios, né, que a gente gosta de andar aqui, Camanducaia, né, cidades próximas que a gente vai, São Lourenço, eu vou aproveitar mais as viagens, eu vou tentar ser menos um pai cri-cri. É claro que eu sou pai, né? Tem hora que eu, vem para cá, não, negativo, pai, né? Mas eu vou tentar ser menos tenentão, né? Não, peraí, eu não sou tenente mais, agora eu sou aposentado. Então, vamos aqui, mas eu sou pai, né? Não pode separar uma coisa da outra. Então, aproveite a viagem, aproveite com eles, brinque mais, pule na piscina, né? Nós fomos num lugar agora em Ouro Preto que tinha uma escadaria enorme. Eu fui subir naquela escada, quando cheguei lá em cima, fiquei imitando o Rock Balboa, cara. Eu me lembro do irmão Rubinho, lá nos Estados Unidos, que fez isso também. Tirou uma foto do lado do Rock Balboa. Então, aproveite a viagem, né? A viagem é para que você aproveite, porque o destino é importante, mas a viagem também vale muito a pena. E existem dois tipos de caminhadas. Um cristianismo baseado na confiança em Deus, e aí nós somos levados a ler lá 2 Reis, capítulo 4, versículos 25 a 26. Eu não vou ler o texto, mas que fala da sunamita, a mulher sunamita. Ela havia conhecido Eliseu. Eliseu sempre passava em frente à casa dela, e ela acabou fazendo um quartinho, né, do profeta. Alguns irmãos aqui na igreja da família Tait, eu me lembro que tinha um quartinho do profeta. Uma vez eu fui na casa da Adriana Tait e tinha lá um quartinho, né, do missionário. E a sunamita fez o quartinho do profeta. E depois de conviver com a sunamita, ele perguntou para ela: do que você precisa? Ela: não preciso de nada. E o Eliseu olhou para ela e falou: não, daqui a algum tempo você vai engravidar e vai ter um filho. Né? Isso aconteceu, o filho nasceu, cresceu, se tornou um jovenzinho, mas acabou tendo algum problema, não sei, um aneurisma cerebral. Ele sentiu uma forte dor na cabeça, e ele veio a falecer. E Eliseu, quando soube disso, né, mandou o jovem que ficava com ele perguntar para a sunamita se ela precisava de alguma coisa, e ela falou: não preciso de nada, vai tudo bem. Mas por que ela falou isso? Porque ela negava a realidade? Não, ela sabia muito bem que o filho estava morto e que ela precisava de uma intervenção divina para que ele pudesse voltar à vida. Mas ela sabia quem era Deus. E é esse tipo de caminhada que nós precisamos exercitar em nós, de sabermos quem é o nosso Deus, quem é o seu Deus. É o Deus Todo-Poderoso, que pode transformar, pode mudar, mas também pode não fazer nada na sua vida. E nós precisamos ser maduros o suficiente para saber que em muitos momentos Deus vai curar, Deus vai transformar, mas outros Ele não fará isso, porque Ele está buscando um bem maior, o destino aonde nós iremos chegar, o tipo de forja que Ele está criando, está trabalhando em nós. Nós precisamos buscar essa maturidade em Deus. E eu falo isso, irmãos, porque eu tive pessoas na minha família que foram curadas, que iriam morrer.
E essa igreja interveio por isso, orou. Nós fizemos intercessão para que o meu filho fosse curado. Ele foi curado. Hoje ele é um garoto extremamente saudável, mas poderia não ter curado e nós estávamos preparados para isso. Só que nós temos que buscar essa confiança em Deus, porque quando ela falou, vai tudo bem, essa frase estava baseada nisso, na confiança que ela tinha não em Eliseu, mas no Deus de Eliseu. E aí, Eliseu foi lá, deitou sobre o menino e ele ressuscitou. Nós precisamos ter um cristianismo baseado na confiança, porque esse cristianismo baseado na confiança nos leva à obediência. E sendo obediente, nós somos da família de Deus. Nós somos irmãos, irmãs e mãe de Jesus Cristo. Agora existe um outro tipo de cristianismo, que é um cristianismo sem graça, sem sabor. É um cristianismo que é triste. Lá em Lucas capítulo 24, versículos 15 e 16, fala sobre os discípulos de Emaús. Enquanto os outros discípulos estavam em Jerusalém, esses estavam no sentido contrário, eles haviam desistido. Eles falam, não, Jesus morreu, agora já era, vamos embora, vamos voltar para a nossa vida cotidiana, que eu tenho mais o que fazer. Jesus prometia, mas não cumpriu o que prometia. E por que eles falavam isso? Porque eles tinham uma cosmovisão errada de Cristo. Eles buscavam em Cristo alguém que iria salvar Israel politicamente. Então a confiança deles estava nisso, buscando em Deus soluções temporárias. E quantos crentes hoje não buscam em Deus somente soluções temporárias para a sua vida? Busca a cura de um parente, mas não sabe que esse parente, mesmo sendo curado, irá morrer novamente. Ou estando doente, né? Doente será curado, ele irá ficar doente novamente e irá morrer. Não irá morrer novamente, né? Mas muitas das vezes, nós buscamos essas soluções temporárias, algo passageiro. Então é um cristianismo sem graça e sem sabor, porque não entendeu ainda qual é o propósito de Cristo nas nossas próprias vidas. Eu me lembro quando eu fui correr pela primeira vez 800 metros, eu estava lá com os atletas, os federados, e eu saí correndo igual um louco. E eu olhei para trás e falei, cara, esses caras são federados? 800 metros, eu estou na frente deles. É federado, hein? Eu correndo igual um doido. Quando chegou ali nos 200 metros, o mundo começou a entrar em câmera lenta, né? E os caras passaram por mim, eu em slow motion, e eles passaram por mim, e eu fiquei para trás. Foi muito engraçado aquilo, irmãos. Depois daquilo eu aprendi uma lição. Eu comecei a correr devagar, com calma, até atingir 200, 300, 400 e chegar lá nos 800 metros. Uma outra vez, quando eu fui fazer uma meia maratona no Rio de Janeiro, meia maratona, né? Eu cheguei no final totalmente quebrado. Mas por que isso? Porque eu não era capaz de correr meia maratona? Não, porque eu não soube me preparar. Eu tinha uma cosmovisão errada da corrida. Eu não sabia e não entendia que eu tinha que ter uma preparação. Aquilo era algo que era para ser lentamente construído, até você chegar a correr uma meia maratona e depois uma maratona inteira. Mas foi com essas pessoas que eu consegui tirar excelente nas corridas no quartel, porque eu estava com eles, eu via como eles treinavam, e apesar de não ser muito bom de corrida, eu comecei a entender o processo de respiração, do passo que você tem que dar, da constância, e aí eu conseguia tirar os excelentes, que eram 3.200 metros em 11 minutos. Era bem puxado, mas a gente conseguia fazer. Só que isso, você tem que ter uma cosmovisão correta daquilo que você está fazendo. Deus nunca se afasta de nós. Nós é que deixamos de enxergá-lo, porque nós temos essa cosmovisão errada dele. As mídias sociais, os problemas políticos, os nossos próprios problemas pessoais nos distanciam de Deus. E aí, concluindo essa palavra, eu concito os irmãos a caminhar com Deus todos os dias. A saber que caminhar com Deus é ser restaurado. O homem quebrado, moído, desfigurado pelo pecado, ele é restaurado por Deus enquanto caminha.
pois Jesus é o caminho. E sendo o caminho, é por onde nós somos transformados. Fora dele não se anda, fica-se estagnado até que se encontra a morte. Um ser parado é um ser que está morrendo. Um ser em movimento é um ser que está vivo. O caminhar com Deus não nos promete conforto, mas reconciliação. O crente que quer conforto precisa repensar a sua vida. Você vai receber muitos nãos como cristão. Você vai receber muitos olhares de reprovação como cristão na hora que você for entregar um folheto. Quando você começar a falar de Jesus, muitos vão desviar o rosto de você, mas você tem que ser resiliente, continuar na caminhada, por saber que a vida do cristão não é uma vida confortável. Então, o meu convite hoje é para que possamos caminhar com ele, até que cheguemos ao nosso destino final. E o tipo de caminhada que iremos traçar é uma opção de cada um de nós. Eu espero sinceramente que seja caminhada com passos firmes e decididos que nos levarão à vida eterna com Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos no caminho, sendo o Senhor o caminho. Pai, que durante essa caminhada o Senhor possa nos restaurar, que nós possamos estar sendo religados ao Senhor, aqueles que ainda não são, e aqueles que já são, que continuem nesse firme propósito, abençoando a todos que estiverem ao seu redor. Que nós não percamos nenhum tipo de oportunidade, Pai, de falar do teu amor para quem estiver passando pelo nosso caminho. Obrigado por esse privilégio e por essa oportunidade. Em nome de Jesus oramos. Amém.